criar dificuldade para vender facilidade. Essa é uma expressão que eu já ouvi muitas vezes na minha vida, mas ela nunca fez tanto sentido. Quando eu vi a justificativa do governo federal, por intermédio do Ministério de Transportes, da Senatran, para justificar, para vender um projeto de fim da obrigatoriedade das autoescolas no processo de formação de condutores, eu confesso que me assustei. Para quem não sabe, o CFC, o Centro de Formação de Condutores, ele é um instrumento do Estado. Ele está ali para cumprir regras. Regras essas que estão dispostas lá no Código de Trânsito Brasileiro ou que estão nas inúmeras resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. A autoescola, o CFC, não cria nada. O processo de habilitação, a burocracia do processo de habilitação foi totalmente criada pelo governo. Ou seja, as dificuldades, os entraves que existem hoje no processo de habilitação, que encarecem o processo de habilitação, que deixam o processo de habilitação moroso, foram criadas por quem? Pelo próprio governo, não pelas autoescolas. Mas o governo hoje aparece e vende uma facilidade, dizendo o seguinte, olha, o vilão hoje é o CFC, o vilão é a autoescola. A gente quer criar uma facilidade hoje, quer desburocratizar todo esse processo, porque o processo de formação de condutores é moroso e caro. Mas espera aí, quem criou essa morosidade? Quem deixou o processo de formação de condutores caro? Quem há pouco tempo atrás dizia que precisava de um simulador de direção que custava por volta de R$40 mil cada um e que fez os CFCs investirem nesses simuladores de direção? Quem até pouco tempo atrás dizia que precisava de aula noturna e tantas outras exigências e que de repente não precisa mais? Então quem encareceu, quem burocratizou o processo? Mas agora o governo comparece, por intermédio dessas instituições, dizendo que os vilões, o vilão é o CFC, que o CFC cobra muito caro por esse processo e que agora o governo é o salvador e que ele vai desburocratizar tudo isso. Mas espera aí, quem burocratizou tudo isso? Então essa expressão, criar dificuldade para vender facilidade, no meu ponto de vista, na minha opinião, se encaixa muito bem nesse caso. Então pensa bem, quem que é o vilão dessa história?